Hoje eu vou trazer mais uma atualização sobre a novela da revisão da vida toda. Infelizmente, a mudança de entendimento dos ministros do STF depois que mudou de governo, mudou também, e o que acontece é que ela, infelizmente, ficou desfavorável aos aposentados e favorável, obviamente, ao governo, ao Estado, ao INSS e etc. Isso porque no final de 2022, ainda sob o governo Jair Bolsonaro, o STF decidiu que a revisão da vida toda era constitucional, era um direito dos aposentados que haviam contribuído a maior parte ou os maiores valores das suas contribuições antes da inauguração do Plano Real. Então, o STF estava favorável a fazer essa revisão, levando em consideração as contribuições de toda a vida trabalhadora, toda a vida trabalhista, toda a vida de contribuição dos aposentados, o que iria recalcular e trazer um benefício, uma aposentadoria maior, e não só isso, ia obrigar o Estado a pagar por todo esse prejuízo ao longo desse tempo. O que aconteceu é que com a mudança do governo, parece que a Constituição mudou de acordo com o STF, né? Claro que não, a Constituição é a mesma, então o que mudou foi o entendimento. Agora a gente não sabe por quê, né? Se de fato eles analisaram e perceberam que haviam cometido um erro na decisão que eles bateram o martelo no governo anterior, ou se por acaso é aí algum conluio que a gente sabe que infelizmente o STF tem tido com o governo atual. Vamos lá, olha só o que diz a notícia, estou com a notícia aqui, a revisão da vida toda do INSS, e você vai entender o que está em jogo nessa discussão, nesse julgamento que está rolando agora no STF. Já há, gente, a maioria dos votos para manter a derrubada da tese que beneficiava os aposentados. Então, ainda não se foi votado, mas se sabe, né, que os ministros do STF que são contrários à revisão da vida toda, ou seja, que são contrários aos aposentados, são maioria ali entre os 11 ministros do STF. Olha só, o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, está julgando um recurso contra o julgamento que na prática inviabilizou a chamada revisão da vida toda dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Já há maioria para rejeitar esse recurso, ou seja, para confirmar a derrubada da revisão da vida toda. O julgamento dos recursos ocorre no plenário virtual e está programado para durar até sexta-feira. Até lá, alguns dos ministros ainda podem pedir vista, ou seja, interromper a análise ou destaque, o que levaria a discussão para o plenário físico. Com esses pedidos de destaque, com esses pedidos de vista, já foram pedidos, inclusive, várias e várias vezes, o governo e o STF e o INSS vai ganhando tempo para ir cozinhando a banho-maria e para ir levando com a barriga fora esse recurso, essa decisão, e com isso vai prejudicando os aposentados. Então, olha só, eu vou te explicar o que está acontecendo. Primeiro, a revisão foi considerada constitucional, como eu disse no começo do vídeo. Em 2022, o plenário do STF havia decidido que o mecanismo da revisão da vida toda é, de fato, constitucional. Isso significa que todas as contribuições previdenciárias feitas ao INSS pelos trabalhadores no período anterior a julho de 1994 poderiam ser consideradas no cálculo das aposentadorias, o que poderia aumentar os rendimentos de parte dos aposentados. Entretanto, a decisão não entrou em vigor porque havia um recurso pendente ingressado pelo governo federal. Além disso, todos os processos de instâncias inferiores que envolviam a revisão da vida toda já foram paralisados até que o recurso seja analisado, o que ainda não ocorreu até hoje. Desde o começo de 2023, já vão inteirar 2 anos que está todo parado, todo mundo que tem ação contra o governo pedindo aí a revisão da vida toda, está tudo parado até que o STF decida. Gente, 2 anos só depois que mudou o governo e o STF não bate o martelo, não decide, não resolve a vida dos aposentados. É um absurdo, né? Porque quando é para prender alguém de algum opositor,
quando é para votar algo que é do interesse dos seus aliados políticos e que é do interesse dos próprios ministros, se vota assim, ó, em questão de minutos. Mas para beneficiar o aposentado, só do governo Lula para cá já são 2 anos de enrolação, fora o tempo no governo anterior. Em março, antes de julgar esse recurso, o STF decidiu apreciar todas as 2 ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a alteração no sistema previdenciário promovidos por uma lei de 1999 que implantou a reforma da Previdência do governo do presidente, naquela época, Fernando Henrique Cardoso. Ao analisar essas ações, os ministros aprovaram uma tese que estabelece que o segurado não pode optar pela regra mais favorável. Olha só, gente. Por maioria, o tribunal entendeu que os segurados não têm direito de opção, mesmo que a regra seja benéfica a ele. É uma decisão exatamente oposta à revisão da vida toda. Com isso, a revisão da vida toda ficou prejudicada, já que os segurados poderão seguir apenas as regras do fator previdenciário, sem a opção de escolha. O Instituto de Estudos Previdenciários e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos apresentaram embargos de declaração, um tipo de recurso utilizado para esclarecer pontos de julgamento contra a decisão das 2 ações diretas inconstitucional. As organizações alegam que o julgamento da revisão da vida toda não foi levado em consideração, ou seja, próprios sindicatos e setores da sociedade que são favoráveis ao governo atual estão entrando aí na justiça para tentar derrubar essa decisão de derrubar a revisão da vida toda. Para você ter ideia de o quanto que essa decisão é prejudicial para os aposentados. O relator é o ministro Nunes Marques, que votou para rejeitar os recursos, alegando que o tema foi objeto de expressa deliberação no julgamento e que o entendimento foi de superar essa tese. Ele já foi acompanhado por Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, ou seja, a maioria dos ministros estão contrários aí. O Alexandre de Moraes, que liderou a oposição vencedora no julgamento da revisão da vida toda e é um dos principais defensores da tese dentro da corte, abriu divergência. Moraes defendeu que a decisão sobre o tema mais benéfico não pode impactar o julgamento da revisão da vida toda. Para o ministro, essa tese deve ser discutida somente no processo original no qual foi definida e tem alguns recursos pendentes aí. Então, gente, resumindo a notícia, é que a gente espera que, mesmo que seja desfavorável aos aposentados, que nessa semana o governo, através do STF, né, infelizmente, que o STF possa bater o martelo e decidir de uma vez por todas, porque fica aí os aposentados sempre na expectativa, sempre na dúvida, será que o meu direito vai ser preservado? Será que a minha aposentadoria vai ser ampliada? Será que aquilo tudo que eu paguei eu vou receber de volta ou não? O STF vai decidir mesmo contra o povo, contra os aposentados e defender o interesse do Estado através do INSS. Assim, a esperança é a última que morre, né? Mas a grande maioria dos ministros estão aí para votar beneficiando o INSS e prejudicando os aposentados. Tomara que isso mude, né? Mas de uma vez por todas, gente, que isso se resolva, né? Então, gente, se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. A gente tem gravado vídeo sobre isso há muito tempo, mas é porque realmente é uma novela que se estende aí e que nada muda. Tomara que essa semana esse negócio seja resolvido, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários, se inscreve, curte aqui esse vídeo e vamos que vamos para cima. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Valeu!